Oi, gente. Pois é, o WhatsApp confirmou que mensagens foram disparadas de forma ilegal em massa através da ação de empresas nas eleições do ano passado. Basicamente, as eleições do ano passado, sim, foram objeto de fraude. Ocorreram coisas ilegais, isso acabou de ser confirmado, quer dizer, foi confirmado alguns dias atrás, e você não ficou sabendo por quê. Se você não ficou sabendo, tem a ver com o fato de que a mídia noticiou isso sim, mas noticiou isso sem o devido destaque que deveria. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou mostrar as reportagens, vocês vão ver, eu vou fazer uma gravação aqui no meu desktop e vocês vão ver as reportagens que falaram sobre isso, pelo menos um pouco delas, não é? Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários, com links para nossas outras redes sociais, o Apoia-se e tudo mais. Bem, vamos lá, vamos às reportagens. Olha só, gente, as reportagens aqui confirmando aquela notícia lá atrás da Folha de São Paulo, né? O WhatsApp confirma, eleições de 2018 tiveram um disparo ilegal no Tecmundo. Na Folha de São Paulo, o WhatsApp admite envio maciço ilegal, 6 dias atrás. Ó. O gerente do WhatsApp confirma envio maciços lá no antagonista. No G1, o WhatsApp confirma que empresas enviaram mensagens. Olha, no Estadão, olha só. O WhatsApp confirmação de empresas em disparo de mensagens durante eleições. Olha, disparo ilegal de mensagens. Tudo confirmado. Perceberam? Grave, não é? Pois é, gente. O gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, Ben Supple, confirmou em palestra na Colômbia, na sexta-feira, que o aplicativo sabe que empresas enviaram mensagens em massa nas eleições do ano passado no Brasil. O objetivo era chegar a grandes grupos com públicos maiores, mas ao fazer isso, elas violaram as regras do serviço. Segundo Supple, que falou durante o evento sobre jornalismo da Fundação Gabo em Medellín, o WhatsApp está ciente dessas irregularidades. O executivo afirmou ainda que o aplicativo está investigando grupos grandes que podem ser acessados por links públicos. De acordo com ele, a companhia recebeu muitas informações de grupos da sociedade civil e de investigadores brasileiros. Eles citaram que esses grupos públicos eram usados para disseminar conteúdo e mensagens no WhatsApp. Procurado pelo G1, essa é a reportagem do G1 que eu estou lendo para vocês, o serviço de mensagens enviou nota nesta terça-feira afirmando que, antes do segundo turno da eleição no ano passado, o WhatsApp anunciou que já tinha banido centenas de milhares de contas por tentativa de envio em massa automatizado de conteúdo durante o período eleitoral. Entre os números bloqueados, e aí vem a beleza, né? Estavam contas usadas pelas agências Quick Mobile, Yacoos, Croc Services e o SMS Market. Por que isso é relevante? Porque naquela reportagem da Folha de São Paulo, lá atrás, que muita gente disse que era fake e tudo mais, traziam, né? As quatro foram citadas em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que afirmou que elas foram contratadas por apoiadores de Jair Bolsonaro para supostamente disparar pacotes de mensagens contra o PT. Você lembra disso? Você lembra da Folha de São Paulo? O WhatsApp não informou na época o número exato de contas bloqueadas, mas disse que tomaria medidas legais imediatas para impedir que empresas enviassem mensagens em massa. Gente, isso contraria totalmente a lei eleitoral. A prática de envio em massa de mensagens eleitorais é ilegal se for feita por empresas. E nesse caso está claro que foram empresas que fizeram isso como uma doação ilegal para a campanha, não é? Além disso, o uso de bases de terceiros, isso está na nossa legislação, também pode ser considerado ilegal, já que a lei permite apenas o uso de listas de apoiadores do próprio candidato, nos casos de números cedidos de forma voluntária. Ou seja, esse uso de listas conseguidas por empresas é completamente irregular. É uma violação dos termos de serviço, né? E o tal do executivo Ben Supple, ele pediu que as pessoas denunciassem. Segundo ele, 90% de mensagens no WhatsApp enviadas no mundo são de pessoa para pessoa. As mensagens de grupo, portanto, seriam menos de 10%. Ele afirmou que no Brasil existe a prevalência de grupos grandes aqui no Brasil. Né, e que isso daí cria parte do problema. Bem, gente, aí vocês podem estar se perguntando, mas André, isso mostra que a eleição foi fraudulenta, isso mostra que o processo que a eleição tem que ser anulada. Eu diria, lógico que sim. É lógico que sim.
Mas vai ser? É lógico que não. Infelizmente. Por quê? Porque, e aí nós temos que ser claros aqui no canal, existe uma agenda contra o povo, uma agenda ultraliberal passando no nosso Congresso. Já conseguiram passar boa parte da reforma da Previdência no Congresso e no Senado já vai para a segunda votação. E vem a reforma tributária, que não é a reforma que a gente defende, que é uma reforma progressiva, que é uma reforma que taxa mais em renda e patrimônio dos mais ricos e taxa menos em consumo e produção. Não, não, não. A reforma que eles vão colocar mais impostos em consumo e vão diminuir os impostos sobre os mais ricos. Tudo leva a que isso vai acontecer. Vocês precisam entender, e é fundamental entender isso, que no Brasil as leis e as regras estão sendo manipuladas para a implantação de uma agenda. E como é que a gente combate isso? Bem, a primeira coisa que nós temos que ter clareza é da nossa agenda. A gente não pode ficar defendendo essa ou aquela pessoa, esse ou aquele partido. Muito mais importante do que isso é defender uma agenda alternativa a essa agenda. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira coisa. E uma agenda alternativa passa, por exemplo, por uma reforma tributária progressiva, que taxa dividendos empresariais, que aumenta a progressividade do imposto de renda, que mexe com imposto sobre território e que reduz impostos em consumo e em produção. Se o campo progressista não tiver uma agenda alternativa e não se preparar para uma disputa muito baixa que vai acontecer nos próximos anos, nós podemos continuar perdendo. E aí quem vai perder não são só nós, não são só os partidos que nós apoiamos, mas são todos os brasileiros. É importante entender que uma agenda para uma reforma tributária mais progressiva estimula o comércio, porque menos impostos em consumo faz a economia circular. Quebrar o endividamento das empresas e o endividamento popular, o endividamento das pessoas, não é uma medida simplesmente populista. É uma medida economicamente correta para ampliar o consumo das famílias e para ampliar o investimento no setor privado. Nós precisamos ter claro que fortalecer a classe trabalhadora nas grandes empresas, com cotas de participação nos lucros e participação nas diretorias, com poder real, como Bernie Sanders está introduzido nos Estados Unidos, tem que figurar na agenda dos partidos de esquerda e progressistas no Brasil. Nós não podemos nos tornar defensores de personalidades, defensores de partidos porque defendemos aquele partido. A nossa defesa tem que ser de uma agenda e nós temos que tentar unificar todos os partidos que forem possíveis em torno dessa agenda. É óbvio que os partidos da direita não vão nos ouvir. É óbvio que eles vão, quando a gente falar em aumentar imposto sobre renda e patrimônio para poder abaixar sobre consumo, eles vão sair correndo. É óbvio que eles querem popularizar planos de saúde privados e não estão interessados na universalização da saúde e no investimento público, na saúde pública garantida para todos. É óbvio que eles não vão estar interessados em investimento e expansão do setor público e estatal da educação. E é óbvio, portanto, que boa parte da direita, nós não teremos ouvidos dela. Isso é óbvio. Mas nós temos que conquistar os movimentos sociais progressistas e todos os partidos do nosso campo que escutem e que adotem e que incorporem essas ideias. A construção de uma agenda alternativa a essa agenda que está aí é a única forma que nós vamos ganhar em futuras eleições. Se nós cometermos o erro de tentar jogar o jogo sujo que eles estão jogando, a gente não joga tão bem quanto eles. Nós vamos perder. Se nós simplesmente nos basearmos em personalidades e no personalismo em fortes lideranças, nós tendemos a perder. Porque demonizar um ser humano é muito fácil. Mas se nós fortalecermos em nossos grupos, em nossas redes sociais, e na conexão com movimentos sociais progressistas, e nós difundirmos entre eles essa agenda popular, essa agenda de fortalecimento da classe trabalhadora, essa agenda de fortalecimento de propostas concretas e de políticas concretas que entram em contraste, claro, com as políticas que estão sendo oferecidas por esse governo,
e nós conquistarmos, portanto, o ouvido da população, nós estamos com os números, como a conversa com o professor Eduardo Pagnani mostra, nós estamos com as evidências e nós estamos com as experiências internacionais todas do nosso lado. Eles têm a mídia corporativa, eles têm dinheiro das empresas e eles têm muito fake news. Mas para ganhar nós vamos precisar pesar a mão naquilo que nós temos. E nós não podemos ter esperanças em nossas instituições democráticas, em nossa justiça, porque está cada dia mais claro que nossa justiça age conforme interesses políticos. Portanto, a nossa vitória, quando houver e precisa acontecer, tem que ser uma construção que venha de baixo para cima, de fora para dentro, dos movimentos sociais da sociedade civil organizada para dentro dos partidos, na construção de uma agenda que contém todas as nossas principais propostas em relação à reforma tributária, em relação à auditoria da dívida pública, em relação a uma reforma agrária correta, em expansão da produção cooperada, em democratização da produção, em investimento público, em recuperação das obras e investimento na economia verde, para a gente enfrentar a questão do aquecimento global. Investimento em ciência e tecnologia. E nós temos que cortar na renúncia fiscal para as grandes empresas. Nós temos que cortar com a renúncia fiscal que é feita em estados e municípios. Nós temos que cortar com os benefícios que são dados em todo esse país para aqueles que já são grandes demais. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. Se nós quisermos ganhar, nós vamos ter que pensar estrategicamente, vamos ter que ser inteligentes e vamos ter que lutar com todas as forças, no dia a dia e usando isso aqui. Porque se nós deixarmos nos levar pelas emoções, se nós agirmos com raiva, se nós tentarmos fazer o jogo dos nossos adversários, nós vamos perder. Eu avisei muita coisa na época da eleição. Eu avisei que certas estratégias estavam erradas, certas escolhas estavam erradas. E o tempo deu conta de mostrar que eu estava certo em criticar a escolha de Ciro Gomes por Cátia Abreu. O tempo deu conta de mostrar que eu estava certo em criticar a estratégia do PT de demorar para anunciar a candidatura de Haddad, de demorar para mostrar ele como uma pessoa independente, como um cara que tinha um projeto de país. E que isso fragilizaria o PT e dificultaria uma vitória no segundo turno. Vocês podem ver os vídeos. Eu falo lá muito antes da eleição. E não é porque eu seja assim gênio, não. É só porque eu estudo política há mais de 10 anos e olhei para as evidências. Estava disposto a não deixar o meu coração ser contaminado por sentimentos e estava disposto a olhar racionalmente as evidências. Foi só por isso que eu vi. E nós todos juntos podemos ver as evidências, podemos pensar estrategicamente, podemos construir uma agenda mínima do campo progressista de esquerda para o trabalho, unificar os movimentos sociais e se contrapor a essa agenda. Não vai ser fácil. Mas normalmente as coisas difíceis na vida são as que mais valem a pena. Então eu acho que isso pode nos motivar para esses anos que serão difíceis, mas é uma luta que sem dúvida nenhuma vale a pena. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.